Fala, galera do Mar High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar High Brasil News, edição número 92. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. O Mar High Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Mais uma semana repetida, reiterada com derrota, mas dessa vez uma derrota com sabor diferente, né? Uma derrota que a gente talvez tenha visto pela primeira vez no ano, o que a gente imaginou ter visto ao longo de toda a temporada, que é um ataque colocando pontos, um ataque mais explosivo, né? Então, perdemos, né? Perdemos do Kansas City Chiefs por 34-28, mas fizemos uma partida muito boa, né? Infelizmente, contra o Kansas City Chiefs sempre é assim, a gente joga bem, mas sempre perde, né? Pelo menos nos últimos anos tem sido isso. Mas se a gente pegar e comparar com os últimos jogos nossos, né? Foi uma das melhores exibições que a gente teve ao longo da temporada e também talvez a melhor exibição do nosso quarterback, né? O Russell Wilson jogou muito bem e infelizmente em um lance ali na partida ele foi tentar e conseguiu, né, o first down, mas foi tentar o touchdown e teve uma concussão bem grave, né? Ficou com um galo do tamanho de uma bola de golfe, assim, e saiu da partida, e aí você vai depender do Brett Rypien para tentar ganhar jogo e não tem muito o que fazer, né? Talvez, se ele tivesse em campo, né, a gente conseguiria ter virado aquela partida, né? Lembrando que a gente estava perdendo de 27-0, né? Então, o time teve uma garra, né, uma luta muito grande, né? Então, diante dessa temporada catastrófica, muito ruim que a gente teve, esse jogo ele serviu para dar muitas lições, mostrar muitas coisas para a gente que a gente talvez algumas pessoas estivessem ainda com algumas dúvidas, né? Eu acho que a principal dúvida que foi sanada é que o Russell Wilson definitivamente não está acabado, o Russell Wilson definitivamente não é um quarterback em declínio. O Russell Wilson é um quarterback capaz de conduzir um time para fazer pontos, touchdowns, né? E a questão é que realmente ele jogou mal grande parte da temporada, mas eu também bato na tecla de que muita coisa estava errado, assim, quando tudo está errado, parece que as pessoas ou as coisas são piores do que elas realmente são, né? Lembrar vocês que a gente discutiu sobre toda essa partida contra os Chiefs na nossa live de segunda-feira. Então, se você ainda não assistiu, assista a live, que a gente discorreu com bastante detalhes sobre essa partida, foi bem legal. E também, você que gosta daquela análise mais técnica, né? Não esqueça de assistir também o vídeo que o Gustavo e o Davis fazem toda a semana, né, discorrendo tudo, aquela análise tática, né? Aquela análise bem compilada, com uma visão muito mais técnica, né? Que é a análise de setores que o Gustavo faz com o Davis. Então, se você ainda não viu, assista também. Essa semana foi uma semana bem tranquila, ali tivemos entrevistas boas também e notícias bem legais em relação aos futuros investimentos, né, os futuras reformas que serão feitas no estádio, né? E então acompanha aí ao longo de toda a live, né? Vou lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like, é muito importante vocês deixarem o like, visualizarem os vídeos nossos, vocês divulgarem para os seus amigos, né? Eu sei que a fase não é boa, mas ajudem a gente está aqui toda semana, na boa e na ruim, e as coisas vão melhorar. Eu falo assim, ninguém acha que mais do que eu esperava uma temporada assim, uma temporada tão ruim, né? Eu achava que ia ser bom, mas vamos que vamos, logo a temporada acaba e a gente vai pensar no ano que vem. Mas enquanto isso, prestigiem nosso trabalho, deixem o seu like, deixem o seu comentário, vamos interagir com a gente, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, né, seja o Twitter, Instagram, Facebook, na Twitch, e também, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/Brasil. O QR Code está na tela, né? E lembrar vocês também o que eu sempre falo do nosso parceiro First Down. Então, se você quer comprar o seu produto Denver Broncos, torcer com estilo, a First Down local, e com o cupom MAIORHIGHBR você ainda tem um descontinho bem bacana. Então, sem mais delongas, galera, vamos para nossa semana. Nossa semana que vai começar na segunda-feira com a entrevista do nosso técnico Nathaniel Hackett, né?
Ele trouxe boas notícias do Russell Wilson, dizendo que ele estava no protocolo de concussão, mas que estava se sentindo ótimo na segunda. Quando vimos ele, ele pareceu ótimo, mas nós queremos ter certeza que nós fazemos tudo da forma correta. O Hackett disse que a segurança do atleta é a prioridade e não quis dizer se o atleta poderia ou não jogar a partida contra os Cardinals. O Hackett ainda comentou sobre o Russ correndo para ganhar as jardas. Abre aspas. Eu direi a você, é animador quando ele dispara. A torcida se levanta e ninguém sabe o que irá acontecer. Ele pode conseguir corridas explosivas continuamente. O Hackett disse que uma das melhores chamadas de jogada da partida contra os Chiefs foi chamada pelo Russell Wilson e trouxe o status da lesão do tornozelo do Mike Boone, dizendo que não parece bom para ele, e disse que o Sutton é um caso de dia a dia com uma lesão no posterior da coxa que já o tirou do último jogo. O perguntado sobre o que fez com que o ataque dos Broncos pegasse no final do primeiro tempo, o Hackett assim falou: quando nós realmente chegamos lá, aumentamos um pouco o ritmo. Isso nos permitiu pegar a bola e realmente tentar estar no modo de ataque. O Hackett disse que ama este time, que ama esses caras, né, os jogadores. Diz que eles jogam uns pelos outros e é isso que você quer. É a partir daí que você quer fazer a sua fundação como time. O Hackett disse também que o Randy Gregory é uma situação dia a dia e diz que querem ser inteligentes com ele e que estão animados com ele e com tudo que ele estava fazendo antes da lesão. E por fim, o Hackett disse que o Judy mudou de posição na partida de domingo. Ficou na posição do Sutton e disse que o ataque realmente engrenou quando eles aumentaram o ritmo. Aí na terça, né, o Mike Leis reportou que os Raiders puxaram o Natanimuti do nosso practice squad e que colocamos Mike Boone no IR após sua lesão no tornozelo, encerrando assim a sua temporada. O Zach Stevens reportou que os Broncos dispensaram McTelvin Aguin do practice squad. Vamos lembrar que ele foi uma escolha de terceira rodada no draft de 2020. E o Mike Leis reportou que os Broncos puxaram o wide receiver Fred Swain do practice squad dos Dolphins. O atleta jogou com o Wilson em Seattle nos últimos 2 anos. Ele teve 38 recepções para 502 jardas e 6 touchdowns. Eu acho, baseado em toda essa entrevista e essas notícias assim, uma coisa que me chamou muita atenção é a falta, talvez, de cuidado do Denver Broncos de não proteger o Natanimuti, né? De não ter puxado ele para o 53 antes, dada a partida desastrosa, né, que o Wattenberg teve, e o Muti entrou e deu uma melhorada, e aí você perde o jogador para um rival de divisão, né? E um jogador que eu acho que tem potencial. Obviamente que ele está demorando demais para se desenvolver, teve muitas lesões, né? Mas eu acho que foi um erro muito grande do George Payton ali no manuseio do roster, juntamente com a comissão técnica, de perder esse jogador, deixar ele no practice squad, deveriam ter subido ele antes, né? E aí você perde um jogador para os Raiders, né? Achei bem interessante o que o Hackett falou, que a questão uma das principais jogadas do jogo foi o Russell Wilson que chamou, que ele gostou dele correndo com as pernas. E realmente, né, a gente viu o Russell Wilson que a gente contratou, né? O Russell Wilson de Seattle, o Russell Wilson fazendo mágica, né? O Russell Wilson decidindo. Então, às vezes o que passa na minha cabeça é que talvez essa comissão técnica tenha segurado demais o Russell Wilson em vários jogos. E parece que naquele momento que não tinha nada a perder, o cara falou, eu vou decidir eu mesmo, da minha forma, e fez muito bem feito, né? Então, eu particularmente, eu acredito que o Russell Wilson ele é um ótimo quarterback ainda, só que ele tem que ter a liberdade para ele ser ele mesmo, sem estar naquele esquema que engessa ele de todas as formas, né? Mike Boone realmente é um jogador que deu muito azar, mas nessa passagem em Denver, assim, muitas lesões, não vai deixar saudade, vamos ser sensatos, né? O contrato dele vai acabar. E o Cortland Sutton também, posterior da coxa, Hinton saiu de novo com o posterior da coxa, aquela epidemia de posterior da coxa, que é uma vergonha na nossa preparação física, né? Esse jogador que a gente puxou do practice squad dos Dolphins, aí o Patrick, qual é o nome dele? Fred Swain, né? Ele jogou com o Russell Wilson 2 anos em Seattle, então acho que tem essa conexão, obviamente, né? Vamos ver se dá samba, né? Se acontece alguma coisa nessas últimas rodadas da temporada. E aí na quarta-feira tivemos novamente entrevista do nosso treinador, né?
O Hackett disse que o Jacob Martin seria colocado no IR, que a temporada dele estava acabada, mais um jogador que vai para o IR, né? O Hackett disse que o Russ não treinaria, já que permaneceria no protocolo de concussão, e que ele estaria envolvido nas reuniões nessa semana. Caso ele não pudesse jogar, o Ripken seria o titular. O Hackett disse que ficou decepcionado por perder múltiplo roster dos 53 dos Raiders. E aí, na quarta também, o Broncos em suas redes sociais confirmou a aprovação de forma unânime de todos os donos da NFL do investimento dos Broncos do montante de 100 milhões de dólares para melhorias no estádio Empower Field e Mile High. Segundo os ex-Stevens, as melhorias serão na questão do telão, né, aquele telão que fica no estádio, hospitalidade, tecnologia, concessão, lojas do time, elevadores, entre outras coisas. E o time deu a seguinte declaração: isso demonstra o profundo comprometimento pelo grupo de propriedade da família Walton Penner para imediatamente e continuamente prover a melhor experiência possível para os nossos torcedores. Eu, particularmente, achei muito legal essa atitude por parte dos donos, né, o grupo Walton Penner. Porque, assim, o estádio, eu estive lá recentemente no estádio, o estádio é um estádio bonito ainda, um estádio bem estruturado, bem moderno, mas se você comparar com outros estádios da NFL, que a gente até vê realizando Super Bowl, as coisas, realmente tem coisas, eu mesmo achei a loja dos Broncos uma porcaria, assim. Poucos produtos, poucos tamanhos, pouca diversidade de coisas, né, assim. Se você comparar com o site da NFL, por exemplo, tinha mais coisas no site da NFL do que na própria loja do time. Então, assim, realmente tem que mudar a loja, tem que melhorar, deixar mais chamativa, deixar mais produtos. Achei bem legal essa atitude deles de melhorarem o telão. Se eu não me engano, vai ser o quarto maior da NFL, né, dos times. E o que eu achei mais interessante é porque eles estão preocupados em melhorar a experiência do torcedor quando vai ao jogo. Quando ele sai da sua casa, eles querem que o torcedor tenha a melhor experiência possível. Então, o que eles fizeram? Ao longo de todo o ano, eles mandavam pesquisas após o jogo de satisfação. E as pessoas iam falando o que achavam que tinha que melhorar. Então, eles pegaram, fizeram um estudo e vão investir 100 milhões de dólares simplesmente para melhorar essa questão da experiência no dia do jogo, né? Então, na minha visão, donos que se preocupam com os torcedores, com a experiência em dia de jogo, sem ser na questão do campo, mas acessórios, alimentação, loja, a questão da hospitalidade, né? Aqueles camarotes, questão do telão. Se eles se preocupam com isso, eu tenho certeza absoluta que eles estão muito preocupados com a questão dentro do campo também. Porque já foi reportado várias vezes que o Denver Broncos não é um brinquedo para o grupo Walton Penner. Ele é uma coisa que eles querem fazer dar certo, eles querem vencer. Né? Então, assim, eu tenho muito otimismo em relação a isso, que eles vão colocar o Denver Broncos nos trilhos. E eles devem estar muito mais até decepcionados que nós. Eles investiram muito dinheiro para comprar o time e tinham altas expectativas, pagaram alto para ter o quarterback, né, um contrato altíssimo, investiram bastante no time e o resultado para eles foi catastrófico, né? Então, eu acho que eles, mais do que ninguém, eles querem que esse time entre nos eixos e vão fazer tudo o que tiver ao alcance deles para fazer isso, né? Então, eu achei bem legal essa atitude, muito bacana mesmo, né? E aí, na quinta-feira, nós tivemos entrevistas dos coordenadores e do nosso head coach, né? Como sempre acontece nas quintas-feiras, né? Só que antes aqui de falar das entrevistas, uma coisa também bem legal que o grupo Walton Penner também fez. Eles doaram 100 mil dólares para a Fundação Minds para que os alunos que estudam nessa escola possam ir torcer pela escola na decisão de futebol americano na primeira vez da sua história. Vai ser o jogo da Divisão 2 que vai ser realizado nos Texas. Então, assim, eles foram lá, doaram 100 mil dólares para que os estudantes pudessem se deslocar até o Texas e torcer e acompanhar a escola deles. Muito legal. O Hackett e os seus coordenadores falaram com a mídia, como eu já falei. O Hackett falou que o Wilson treinaria de forma limitada e que o Randy Gregory pareceu bem no seu primeiro treino nesta quarta, voltando de lesão. O Hackett disse que o Dremonte Jones estava vendo um especialista em quadril e era um caso de dia a dia, e que o Billy Turner estava pronto para jogar. O Dwayne Stooks falou com a mídia e elogiou a habilidade do Jalen Virgil nos special teams,
disse que está satisfeito sobre como ele puxou a responsabilidade. O Evero falou com a mídia e disse que não ficou surpreso com os Broncos batalhando, mesmo perdendo de 27-0, devido ao caráter dos jogadores. E disse que o retorno do Gregory vai trazer um boost, né, daquele aquele up, né, que o ataque precisa, aliás, que a defesa precisa, porque ele é um ótimo jogador. E que os Broncos sabiam que o Demar Mathis era um bom tacleador vindo da faculdade, e que ele definitivamente mostrou isso na NFL. O Justin Olten também falou com a mídia, e disse que o Luke Wattenberg deu a volta por cima muito rápido do jogo de domingo, apontou para sua maturidade. Disse ainda que o Jerry Jeudy pode fazer muito mais na posição X, né, que é usualmente a do Sutton, que ele jogou muito na semana passada. Por fim, o Olten elogiou a performance do Russell Wilson contra os Chiefs. Abre aspas, é o Russell que todos nós conhecemos e amamos. Eu tive flashbacks de quando eu costumava jogar contra ele. Ele é um jogador especial, né? Então, assim, essa entrevistas bem protocolares, né? Entrevistas bem legais. Achei muito legal que o Ejiro Evero falou, a questão do Randy Gregory, que ele vai trazer para essa defesa. A gente lembra o que ele estava fazendo antes de se machucar, né? A questão do Dwayne Stooks elogiando bastante o Jalen Virgil, mas o que me irrita no Dwayne Stooks é por que então que o Jalen Virgil não tem mais papel, por que não coloca ele para retornar? Porque a gente viu que o Montreal Washington está tendo aquela dificuldade. Então, às vezes, é melhor você segurar o jogador e colocar outro, né? Então, assim, o Olten falou que a gente viu aquele Russ que a gente sempre esperava. Então, é isso que eu falo. Tem horas que eu não entendo o que o coordenador ofensivo, o que o head coach estão fazendo esse esquema que eles seguraram tanto, parece que o Russell Wilson o ano todo, né? Claro que não tirando as responsabilidades do Russell Wilson, mas é meio bizarro, assim, é meio que contraditório. Tem hora que eles elogiam esse Russell Wilson, mas será que é o Russell Wilson que está se podando mais? Será que é a comissão? Então, são coisas que a gente vai precisar descobrir em breve, né? E eu acho que iremos descobrir em breve. E na data de hoje, né, tivemos entrevista do nosso treinador Nathaniel Hackett, né? Ele sempre traz o status dos jogadores, né, dos atletas na sexta-feira, e de forma surpreendente, né, o Nathaniel Hackett ele disse que Russell Wilson está fora da partida contra o Arizona Cardinals, que ele passou do protocolo de concussão e mesmo assim ele não vai jogar a partida contra o Arizona Cardinals, né? Ele disse que o Russell Wilson não gostou, né, que ele ficou um pouco contrariado, né, mas que foi uma decisão organizacional, né? Então, assim, o cara foi claro, né? Então, uma decisão organizacional, ou seja, e ele falou na entrevista, foi uma decisão de cima a baixo, conversaram bastante, né? Então, é difícil a gente falar alguma coisa, né? Porque a gente não está lá dentro, né? Mas eu não sei nem o que pensar. Eu falei pro André, falei pro Gustavo, assim, que eu não sei o que pensar, porque a gente fica pensando assim, né? E se ele foi liberado do protocolo de concussão, né? Por que ele não poderia jogar? Não é verdade? Então, são coisas assim que a gente fica pensando, que a gente fica avaliando, né? E a gente não tem uma resposta, né, do motivo para isso, né? O Hack disse ainda que espera que o Gregory e o Billy Turner joguem contra os Cardinals. Então, o status dos atletas para a partida contra os Cardinals estão fora Russ, Sutton e Hinton, e questionáveis Ramonte Jones, DJ Jones, Dakota Allen, Andrew Beck e Dalton Reisner, né? Como eu disse a vocês, assim, eu não sei o que pensar dessa ausência do Russell Wilson. Parte de mim queria vê-lo em campo, porque ele jogou muito bem na partida passada, então tava pegando, a hora que tá pegando no breu, assim, parece que vão tirar ele. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. Eu entendo bastante, porque a lesão foi muito séria. A lesão foi muito grave. Foi uma porrada gigante. O cara ficou com um galo desse tamanho na cabeça. A gente viu, por exemplo, o Tua saindo naquele jogo, depois tomando uma porrada de novo, indo pro hospital. Então, eu entendo, de verdade. Pensando na saúde do atleta, eu entendo. Como torcedor, a gente fica frustrado, mas eu entendo. E entendo também a organização.
porque ele é o maior ativo do time, né? Então, a temporada já foi pro vinagre, a temporada já foi pro buraco. Então, eu entendo e eu acho que a decisão partiu realmente de cima para baixo. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me colocou uma pulga atrás da orelha, a entrevista do Hackett, que pareceu até assim, bem tranquilo, bem sereno, né? E eu comentei com o André, com o Gustavo, que pode ser que ele tenha uma informação de que ele vai voltar para a temporada que vem. Fala assim, ó, começa a focar na temporada que vem, não coloca o cara agora. Então, foi a primeira vez, assim, desde que o Denver Broncos, assim, começou a jogar mal na temporada toda, que eu achei, posso estar equivocado, que pode ser que ele volte como head coach na temporada que vem, porque eu achei ele muito tranquilo na sua entrevista. Um cara que está lutando pelo seu emprego, acho que vai querer bater na mesa, assim, falar assim, pô, eu quero o meu melhor jogador em campo, né? Eu quero o meu quarterback em campo, porque as chances que a gente tem de ganhar com o Brett Rippon de quarterback são muito pequenas, né? Apesar de a gente enfrentar também o backup dos Cardinals, né? E ainda puxando o gancho, né? A gente vai enfrentar os Cardinals no domingo às 18h05, o segundo horário, não vai passar na ESPN, vai passar no Game Pass, né? A minha projeção, eu não projeto mais nada, eu acho que o Denver Broncos tem que provar muita coisa. Vamos torcer, ver o que acontece, torcer para um bom jogo. Eu não acredito no Brett Rippon, ele é horroroso, ridículo. Eu vi ele ao vivo, ele é terrível, é ruim demais. Então, vamos ver quem vai ser menos pior, né? Se é o nosso backup ou o backup deles, né? Que também o head coach deles também é um lixo, né? Tem feito temporadas bem ruins, né? Então, vamos ver. Acho que vamos torcer para a gente conseguir marcar ali o DeAndre Hopkins, né? E ver o que acontece, né? E é o que eu falo. A gente está ali em vias de acabar a temporada e ver o que vai acontecer. Se vai ter Black Monday, que a gente vai mandar o treinador embora, vai contratar outro. E esse time precisa de muito, muito, muito reforço, né? E ver o que acontece com essas peças, algumas peças no final do ano, para a gente ver mesmo até onde nosso time pode chegar. Lembrar vocês que eu sempre peço, né? Como eu digo, reitero a vocês, para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal e também seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. E, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/milehighbrasil. É isso aí, galera. Uma semana tranquila, né? Com as notícias aí. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Vamos torcer bastante no domingo. Dá para assistir ali, ó, a final da Copa do Mundo, torcer para a França e depois assistir o Denver Broncos e ver o que acontece. Beleza, galera? Um grande abraço, um ótimo final de semana e go Broncos. Valeu!